Um bom dia para você. Eu espero que hoje o dia tenha sido cada vez mais animado pela oportunidade que nós temos de refletir um pouquinho logo no início do dia, assim como Jesus fazia. Ellen White fala que o sol nunca pegou Jesus sem que ele já tivesse acordado falando com o Pai. E é justamente isso que nós estamos tentando fazer. Criar um ritmo e um momento de oração e de culto e de orarmos juntos. Por isso, o Pray Together começa agora. E eu convido você a, antes de tudo, ouvirmos um louvor e cantarmos animados essa canção. Meu coração se alegra no Senhor, proclama a sua grandeza, o seu perdão alcança todos nós, sua graça nos cobre de bênçãos, seu nome santo é, santo é o Senhor, maravilhas ele fez, nos mostrou o seu poder, ele é o nosso Rei dos Reis, Jesus. Maravilhas ele fez, ele operou em mim, seu poder me resgatou, Jesus. Meu coração se alegra no Senhor, proclama a sua grandeza, o seu perdão alcança todos nós, sua graça nos cobre de bênçãos, seu nome santo é, santo é o Senhor, maravilhas ele fez, nos mostrou o seu poder, ele é o nosso Rei dos Reis, Jesus. Maravilhas ele fez, ele operou em mim, seu poder me resgatou, Jesus. O seu nome eu vou louvar e vou cantar, 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 seu nome eu vou louvar, vou cantar. Maravilhas ele fez, nos mostrou o seu poder, ele é o nosso Rei dos Reis, Jesus. Maravilhas ele fez, ele operou em mim, seu poder me resgatou, Jesus. O seu nome eu vou louvar e vou cantar, seu nome eu vou louvar e vou cantar, seu nome eu vou louvar e vou cantar, seu nome eu vou louvar, vou cantar. Após uma belíssima canção, nós vamos começar a refletir sobre o tema de hoje. O tema de hoje é a oração intercessora. E quando nós olhamos para esse momento e para essa oração,
ela é extremamente importante quando nós olhamos para o passado e olhamos na Bíblia e percebemos pessoas orando por pessoas, intercedendo uns pelos outros. E hoje eu convido você, no meio de todos os desafios que estamos vivendo, a orarmos pelo NASP Hortolândia, pelo NASP Engenheiro Coelho e pelo NASP Campo São Paulo. Nós entendemos os desafios que temos, mas nós também reconhecemos a presença de um Deus, que Ele é maior do que todos os desafios e vai nos ajudar a lidarmos com cada um deles da melhor maneira possível. Por isso, convido nesse momento a orarmos. Oremos. Querido Deus, nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos. Hoje, nesse momento de oração intercessora, o Senhor conhece quais são as pessoas que temos no nosso coração, que são importantes para nós, que estão distantes de nós ou que estão perto, mas que queremos hoje entregar cada uma delas nas Tuas mãos. Por isso, eu dou um tempinho para que cada uma das pessoas que estão aqui escutando esse momento fale o nome específico das pessoas que eles gostariam de orar nesse momento. O Senhor escutou cada uma dessas pessoas, o clamor do coração de cada um de nós. Mas nós também colocamos hoje o NASP, Engenheiro Coelho, nas Tuas mãos. O Senhor entende os desafios que estão sendo passados, as situações que demandam atitudes extremas. Por isso, o nosso pedido é que o Senhor, com a Tua mão, esteja conduzindo a liderança de cada um dos campos, Pai. E principalmente agora do NASP Engenheiro Coelho. Nós também colocamos o NASP Hortolândia nas Tuas mãos, para que o Senhor conduza a direção, conduza os funcionários para a melhor maneira de lidar com cada um dos desafios que temos. E principalmente também colocamos o NASP Campo São Paulo, aqui, a nossa casa, o nosso lar, nas Tuas mãos, para que o Senhor conduza e nos ensine a andarmos da melhor maneira possível nesse ambiente tão desafiador. Esses são os nossos pedidos. Abençoe o pastor Robson na meditação de hoje. Em nome de Jesus. Amém. A vida é feita de encontros. Muitos deles. Muitos mesmo. Talvez nessa manhã, nessa tarde, no momento que você está ouvindo essa meditação, você já tenha muitos encontros já tenham acontecido na sua vida. Alguns encontros são surpreendentes, nem todos são agradáveis. Alguns encontros, eles envolvem um desafio pessoal, emocional, afetivo. Alguns têm uma descarga de endorfina bem maior. Talvez o encontro mais desafiador que a gente possa ter seja o encontro conosco mesmo. Encontrar-se com o passado, dar-se de frente e pensar o que é a perspectiva do inimigo no encontro, como Jacó, por exemplo, teve que no seu encontro, perto do episódio do Jaboque, teve que enfrentar o passado, enfrentar o futuro, enfrentar o irmão, enfrentar o inimigo, enfrentar no encontro Deus. Alguns desses encontros são marcados. A gente pode pensar em muitas histórias, algumas nossas aí, de encontros que marcamos, uma boa parte deles bem-sucedidos, outros que a gente não curte muito contar. Encontros estão aí. Sabe, quando eu olho para a minha Bíblia, eu vejo textos maravilhosos sobre encontros marcados. Eu queria que você viajasse comigo, por exemplo, com uma história, viajando mesmo, de uma mãe que um dia começou a orar por seu filho que estava preso. E no momento em que ela dobrava os joelhos e encostava no ponto mais alto que você pode chegar, que é perto do chão, pensando na maneira como Deus a salvaria. E naquela oração, ela marcou um encontro entre o Salvador e aquela criatura em pecado que era seu filho. Pode ser que em muitos momentos da sua vida ela imaginou que aquele encontro nunca aconteceria. Orou insistentemente pela salvação do seu filho. Um dia, para o terror do seu coração, ela viu seu filho subindo o Calvário com uma cruz nas costas. Subindo, dilacerado, machucado, temeroso, mas consciente da sua morte. E ali podia até lamentar o fato de que aquele encontro com Cristo nunca aconteceu. Mas perto de uma multidão anônima, aquela mãe viu o mestre simplesmente abrir a boca e dizer para o seu filho: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Muitas pessoas podiam se surpreender com a frase de Jesus ou pensar como Jesus, o Salvador do mundo, diria uma coisa para um pecador crucificado. Mas é exatamente isso que acontece quando o Salvador se encontra com o pecador.
E não importa se o Salvador encontra-se com o pecador em uma cruz, ou se o Salvador encontra com o pecador ressurreto em um jardim, ou junto a um poço, ou perto de um tanque, ou um pecador aprisionado por espíritos malignos, ou em Samaria, Judeia, onde quer que for, ou numa coletora de impostos. Quando o Salvador encontra-se com o pecador, o Salvador faz sua obra-prima, que é salvar. Deus nos chama, você e a mim, para exercermos um papel fundamental nesse planeta, que é de sermos pessoas que agendam esses encontros, que marcam encontros. Ao olhar para a Bíblia, você não vai ver muitas vezes essa expressão, ou talvez nenhuma vez, que nós somos os marcadores de encontros. E talvez na igreja a gente não fale tanto. A gente usa uma outra palavra para isso. Marcar o encontro é interceder. É agendar no calendário cósmico, na agenda cósmica, o olhar direcionado do pecador para o Salvador e do Salvador para o pecador, e deixar que o Salvador faça o que ele sabe fazer. Na segunda carta que Paulo escreveu para a igreja em Coríntios, a gente chama assim, a epístola de Paulo aos Coríntios, ele fala uma porção de coisas, no capítulo 4 é denso, teologicamente forte, tremendo texto, mas ele diz assim, no capítulo 4, verso 3, mas se o nosso evangelho, diz Paulo, está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. E ele continua no versículo 4, o Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Você não pode passar rápido por esse texto, porque ele diz uma coisa muito importante. Ele diz que o evangelho nosso, se ele está encoberto, ele está sendo encoberto para os que se perdem, mas ele não é encoberto porque o evangelho é difícil, porque o evangelho é enigmático ou porque o evangelho tem dificuldade de ser compreendido em essência. Ele diz que esse evangelho está encoberto porque há uma dificuldade de compreensão não relacionada ao evangelho, mas aos olhos de quem está ouvindo. E esses olhos de quem está vendo o evangelho, esses ouvidos de quem está ouvindo o evangelho, estão cobertos, encobrindo o evangelho, porque há um efeito satânico nos olhos e nos ouvidos daqueles que ouvem. Se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, porque o Deus desse século cegou para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. A glória de Cristo é de uma luz inacreditável. Portanto, só cegos não conseguem perceber a glória de Cristo no evangelho. Tá, o que é interceder nisso, pastor? Interceder é quebrar o poder de Satanás que impede que as pessoas percebam com clareza a glória do evangelho. Orar intercessoriamente é impedir e clamar pelo poder de Deus para que ouvidos sejam abertos, para que olhos sejam abertos, que corações sejam sensibilizados, para que a palavra pura da verdade chegue pura a um coração que tenha plenas condições de olhar, ouvir, perceber o evangelho e decidir livremente. Sem que você ore, Satanás exerce um poder impedindo que a palavra chegue até um ouvido, a um olho e a um coração. Portanto, a oração interfere nas regras do grande conflito, do poder de Satanás, impedindo-o de agir dessa forma, a impedir que as pessoas se encontrem com Cristo. Quando você ora por alguém do lado da sua casa, ao lado da carteira, na faculdade, no trabalho, alguém que está longe de você, em algum lugar desse Brasil ou em alguém do mundo, você neste momento está possibilitando que nas regras próprias do conflito entre o bem e o mal, Deus haja livremente e o pecador livremente escute Deus falando, e não pode permitir, e a sua oração não permite que Satanás impeça que o evangelho chegue. Eu não posso terminar sem dizer uma coisa muito importante para você também. Vós sois, está completando a frase na sua mente? Raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é ótimo, mas você não pode parar assim no texto. A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sois nação de sacerdotes. Nós somos uma nação profética. A primeira pessoa a ser chamada dessa forma na Bíblia foi Abraão, que intercedeu. Ou seja, aquilo que deveria ser de bênção para o rei veio a partir de Abraão.
Nós somos uma nação que descende de patriarcas intercessores. Deus abençoou o Egito através de José. Deus abençoou toda a terra de Canaã no percurso de Abraão, inclusive alguns reis que cometeram pecados. Deus abençoou todos os primogênitos do Egito quando os israelitas sacerdotalmente mataram o cordeiro e passaram o sangue nos umbrais das portas dos seus vizinhos, outrora seus feitores que os escravizavam. Isso é ser uma nação de sacerdote, é ficar entre o pecador e o Salvador. Interceda. É fundamental hoje termos uma atitude intercessória nesse momento tão complicado, onde o mundo gera mais perguntas do que respostas. Deus te chama hoje a interceder. Interceda, ore, coloque nomes na oração. Interceda pelo perdido, interceda pelo enlutado, interceda pelo doente, interceda pela sua família. Levante as mãos diante de qualquer pessoa e clame e abençoe, que o Senhor te abençoe, te guarde e diga constantemente. Nós vamos encerrar a meditação desse momento, intercedendo e chamando você nessa oração a ter um coração sensível, a se tornar um intercessor. Feche os olhos comigo. Santo Deus, em nome de Jesus, pedimos por todas as pessoas hoje que se encontram doentes. Algumas delas sabemos os nomes, outras não. E aqui, Senhor, na nossa mente conectada junto aqui, alguns nomes aparecem e pedimos que o Senhor nos ouça. Pedimos por todos aqueles que neste momento estão perigosamente vivendo longe de Ti. Intercedemos, Senhor, por pessoas que têm o coração dilacerado pela dúvida, pela dor, pela tristeza. Intercedemos, Senhor, pelos nossos alunos, professores, servidores, todos os funcionários, todos os obreiros. Intercedemos, Senhor, por médicos, intercedemos por pastores. Intercedemos e clamamos a Tua bênção por missionários. Pedimos-te, Senhor, que abençoes a nossa família, nossos filhos, nossos pais, nosso cônjuge. Pedimos-te, Senhor, que nos mantenha o coração sensível a sermos intercessores em tempo integral. Abençoa-nos nesse dia e abençoe-nos a ponto de abençoar outros, em nome de Jesus. Amém.